Tem gente que nasce para ser vilão de filme e tem gente que nem para figurante de assalto serve. Hoje a gente vai falar deles, os bandidos que tentaram ser os espertões, mas acabaram se dando mal. Então se prepara, porque hoje a zoeira é liberada e a justiça foi servido com um toque de vergonha alheia. Conheça os bandidos que se deram mal. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Dois caras numa moto sempre é motivo de preocupação, mas nesse caso aqui o jogo virou e foram justamente os dois caras da moto que sofreram um assalto enquanto estavam parados em um sinal em Campinas, no interior de São Paulo. Outros dois rapazes abordaram as vítimas para tentar levar o veículo, sem nem fazer ideia de que o carro prata que estava parado logo atrás era de um policial no seu dia de folga. O PM espera o momento certo para agir e não colocar as vítimas em risco, e quando menos esperam, ele dá voz de prisão aos bandidos, rendendo os dois até que os reforços chegassem. Mesmo de bermuda e chinelo, o policial conseguiu salvar o dia, sorte das vítimas e azar tremendo dos bandidos. E como vimos, o PM era bem treinado e soube controlar a situação para ninguém se machucar, senão poderia ter terminado muito ruim. Na hora de bolar táticas para roubar um estabelecimento, vale tudo. Cada meliante usa as armas que tem, né? E essa mulher aqui usou duas. Mesmo jogando sujo, a estratégia flopou total. O atendente não caiu no truque, não se distraiu nem por um segundo e ainda mandou um checkmate. Trancou a porta do estabelecimento, impedindo que a espertinha saísse com uma garrafa extra na mão. Para quem piscou e perdeu, a moça apareceu com um decote de respeito, na esperança de que o balconista fosse ficar tão hipnotizado com o busto dela que nem notaria a operação Bolsa Secreta. Porém o cara tava ligado, viu? E percebeu direitinho quando ela escondeu a garrafa e com a maior calma do mundo esperou o pagamento das compras, só para depois trancar a porta e obrigar a criminosa do silicone a devolver o item roubado na maior cara lavada. Não foi dessa vez, querida. O golpe tá aí. Cai quem é fraco, mas esse atendente merece até um aumento. Lá na Rússia, um ladrão tentou assaltar uma joalheria de alto padrão, mas o que ele não contava é que um dos clientes era um lutador profissional de taekwondo. Mano, o atleta viu uma brecha enquanto o bandido estava focado em anunciar o assalto e meteu uma bicuda certeira. O bandido ficou imobilizado, levantando depois vendo estrelinha, porém acabou sendo rendido e entregue aos policiais. É claro que o mais recomendável é que ninguém reaja a um assalto, né? Porém nesse caso, o mano estava treinado para situações adversas e deu um jeito no sujeito que nunca mais vai esquecer dessa pancada. Reza a lenda que depois dessa ele entrou para a igreja e abandonou de vez a vida do crime. No México, um homem chegou no balcão de uma distribuidora de bebidas e já mandou aquele clássico "Isso é um assalto". A atendente, que estava sozinha, manteve a frieza de um monge tibetano e seguiu as ordens do bandido, só que o criminoso não fazia ideia do que vinha por aí. Do nada, a mulher tirou um spray de pimenta da manga e meteu na cara do maluco. O Lalau ficou mais perdido que cebola em salada de fruta, tropeçando nos próprios passos, com os olhos ardendo e correndo para fora da loja como se tivesse visto o capeta. As autoridades sempre reforçam, não é recomendado reagir a um assalto, tá?
mas nesse caso, a funcionária foi cirúrgica, mirou direitinho e acertou bem na fuça do bandido. Pode até não ser o mais seguro, mas que pegou o ladrão no pulo, a isso pegou. Resultado, um assaltante com ardência nos olhos e orgulho ferido. No interior da Bahia, a câmera de um comércio flagrou o momento em que esse cara tentava roubar uma moto que estava estacionada, mas acaba sendo surpreendido pelo dono do veículo. Mano, agora eu entendi porque chama esse golpe de voadora. O safado tava passando e viu que a chave tava na ignição, daí achou que seria um alvo fácil, mas não contava que o dono da motoca tava de olho. E assim que deu partida, o dono da motoca virou praticamente um ninja e meteu o pé na fuça do criminoso. A sorte é que ele conseguiu correr dali, porque além do primo baiano do Bruce Lee, ainda surgiram os outros parceiros, e olha, eles pareciam estar com sede de justiça. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, um ladrão achou que seria uma boa ideia assaltar uma academia. Ele chega, finge que vai pedir informação, mas acaba indo para cima da atendente, porém é surpreendido pelos alunos do andar de cima. Pensa no susto que o mano levou quando viu um monte de cara de kimono descendo as escadas. Desistiu da ideia rapidinho e meteu o pé do local, com 6 alunos de jiu-jitsu indo atrás dele. Por mais que tenha tentado, não conseguiu levar nada, porém acabou levando foi prejuízo, porque na fuga deixou o par de chinelos para trás. Vagabundo! No interior de São Paulo, um homem entra nessa sorveteria vazia e ameaça a atendente que estava sozinha, levando todo o dinheiro do caixa. Ele também acaba levando a funcionária para o fundo da loja e assediando a garota por alguns minutos, só que o que era dele estava guardado, pois segundos depois uma viatura para na frente do local e ele até tenta disfarçar, mas já era tarde demais. O policial tinha visto a ação suspeita pela parede de vidro e por mais que ele desse uma de cliente e tentasse sair como se nada tivesse acontecido, deu de cara com o PM que já tinha conhecimento de algum criminoso com as mesmas características dele ali no bairro. O restante das imagens não foram disponibilizadas, porém com certeza ele se ferrou bonito. Um dos maiores erros de criminosos é não conhecer muito bem o local de onde pretendem assaltar e acabam ficando presos por conta própria até serem pegos. Foi exatamente o que aconteceu com esse gênio que entrou numa casa sem saber que tinha um cachorro praticamente do tamanho dele do lado de dentro. Quando o dono da casa chegou e viu a cena, é claro que filmou, já que o mano ficou com tanto medo dos animais que passou um bom tempo trepado no portão até a chegada das autoridades. Ele não se machucou, mas pensa se não tem um lugar para ele subir. O cão de guarda teria feito sua função e a história teria sido mais trágica do que engraçada. Um bandido tentou assaltar um banco em Ohio, mas quando ele estava prestes a escapar por um duto de ventilação, foi surpreendido pela polícia que já o aguardava na parte de baixo. Ele nem imaginou que a polícia já havia recebido uma denúncia de movimentação suspeita pelo sistema de monitoramento do banco e quando estavam chegando no local, viram as perninhas do mano penduradas no teto, daí o resto foi fácil de fazer. Tudo indica que ele mesmo teria posicionado a lixeira para não se machucar na queda na hora de fugir, mas isso só facilitou o trabalho dos agentes, já que nem dava para ele se levantar e sair correndo.
Dá uma olhada nesse maluco que resolveu assaltar uma lotérica, claramente sem fazer o dever de casa, porque olha, ele escolheu o pior lugar possível. Na hora que a atendente escuta o espertão anunciando o assalto, ela aciona o botão de pânico e uma proteção surge na frente dos caixas, ao mesmo tempo que tranca a porta, impedindo que ele consiga sair do local. Nunca que ele iria imaginar que a casa de pagamentos teria um sistema de segurança que mais parece uma armadilha do Tom e Jerry, e por mais que tenha tentado sair, não deu conta e ficou só esperando a chegada da polícia. No Ceará, umas pessoas estavam sentadas na calçada de casa papeando, quando um desalmado aparece e tenta levar o celular de uma cadeirante, mas só tentou. Isso porque a cachorra de estimação do homem percebeu a ação na hora e partiu para cima do safado, que não quis encarar e saiu correndo no mesmo instante. Ele mirou justamente a pessoa com deficiência, imaginando que se trataria de uma mais fácil, porém não considerou que a cachorra do lado poderia ser de guarda, descobrindo da pior maneira possível, e de quebra ainda terminou perseguido pelo senhorzinho que também estava ali. As definições de alvo fácil foram atualizadas com sucesso. Em Seattle, o sistema de segurança filmou a hora exata em que uma mulher tenta roubar as encomendas de um morador e recebe o karma no mesmo instante. Ela sai de um carro e vai correndo pegar as caixas que foram deixadas na entrada da residência, só que na hora de voltar correndo, a gênia escorrega e fica lá no chão até seu cúmplice fazer o resgate. O vídeo viralizou e ela foi identificada e presa por 60 dias, só para ficar esperta. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, é normal que alguns tipos de entregas sejam deixados ali na varanda das residências, sem necessidade de que alguém as receba e assine alguma coisa. Porém, de uns anos para cá, está sendo cada vez mais comum que estranhos roubem essas encomendas, surgindo o termo piratas de varanda. Mas como vimos, às vezes a punição vem na mesma hora. Já no interior do Paraná, dois jovens de 18 anos viram uma mulher sozinha no carro falando no celular e acharam que seria uma presa fácil. Só que além de policial, a mulher também era campeã de jiu-jitsu. O que os dois não imaginavam é que essa moça é policial. Mais que isso, Daniela também é campeã mundial de jiu-jitsu. Segundo a própria Daniela, um dos meliantes conseguiu fugir, mas o outro não teve a mesma sorte. Foi imobilizado ali mesmo no chão, enquanto ela esperava a viatura chegar. Pela idade, talvez eles não tinham muita experiência em assaltos, e quem sabe esse episódio já não desencoraja os bandidos mequetrefes a desistirem da vida do crime. E quando o desespero bate, qualquer buraco vira esconderijo de agente secreto, pelo menos na cabeça do criminoso. A moça estava no meio de uma invasão a uma residência quando ouviu as sirenes das viaturas chegando. E aí, num ato de desespero, misturado com zero planejamento, ela decidiu que o melhor lugar para se esconder seria a casinha do cachorro, porque aparentemente na cabeça dela aquilo era um tipo de cofre ali de um banco suíço. Só que obviamente era o único lugar no quintal que alguém poderia se enfiar, né? A polícia, que não nasceu ontem, foi direto lá e pronto, acharam a espertinha toda encolhida, parecendo figurante de filme infantil, coberta de pelo de cachorro e com a cara de "Ih, me acharam". Se a intenção era se camuflar, ela só esqueceu de combinar com o olfato da polícia e provavelmente com o próprio cachorro, que deve ter ficado indignado. Ué, essa não é minha humana? Tá achando que tá no episódio de desenho animado, minha filha? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!